Hugo. O contrato do Hugo é o seguinte: a multa para ele jogar contra o Flamengo é de R$500 mil e o Corinthians vai pagar dia 1º de setembro, tá? Anotem aí o que eu tô falando, tá? Quem quiser fazer corte aí pra internet, Marco Belo tá falando. A multa... Põe um exclusivo aí, hein? Que tá no contrato. Eu acho que não é exclusivo, porque o Pedro Ramiro deu ontem no Twitter isso também. Então não vou colocar exclusivo. Mas enfim. Eu não sei se ele deu dessa forma que eu tô falando, porque a gente falou em 2 momentos diferentes com o Vinícius. Mas a multa é de R$500 mil e o Corinthians vai pagar. Vai pagar esses R$500 mil. Por que o Corinthians não compra o Hugo, então, né? Logo, para não ter que pagar esses R$500 mil? Porque a multa foi feita de forma que o Corinthians se protegesse para que o Hugo não fosse vendido nessa janela de transferências. A janela termina dia 2 de setembro. Então está escrito no contrato que o Hugo não poderia mudar de clube até outubro. Tá? Então, se, por exemplo, o Real Madrid quiser chegar hoje e comprar o Hugo, não pode. O Corinthians colocou no contrato que o Hugo está emprestado até dezembro e que não pode sair até outubro. E a prioridade não, a obrigação de compra que o Corinthians tem, que no contrato tá que o Corinthians tem uma obrigação de compra, tá? Não é prioridade, não é opção, é obrigação. Pera aí, Samuca, eu já falo contigo. Me perdi aqui. A obrigação de compra que o Corinthians tem é em outubro. É a partir de outubro. Então, a partir do... Eu não sei se é 1º de outubro, né? Oi? Ontem alguém escreveu que é 1º de outubro. Eu acho que é 1º de outubro. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é 1º de outubro. Não sei se é 1º ou 10, eu não lembro, porque eu conversei, eu tinha tanta coisa na cabeça. Ele me falou, mas eu não lembro. Mas, enfim, eu acho que é 1º de outubro. Mas isso que é importante. O Corinthians não pode comprar o Hugo hoje. Eu até achava que era isso, até conversar com o Vinícius ontem. Eu até achava, pô, por que o Corinthians não compra logo? Por que o Corinthians não paga logo? Não arruma esses 800 mil euros? Mas o Corinthians colocou uma cláusula no contrato que protege o Corinthians de perder o Hugo até outubro, e a partir de outubro até dezembro pode pagar os 800 mil euros. Então, simplificando, o Corinthians vai pagar os 500 mil reais para ter o Hugo contra o Flamengo no dia 1º de setembro. Se o Corinthians passa pelo Juventude e o Flamengo passa pelo Bahia, aí é em outubro já ou é antes? Não sei se o jogo de semifinal da Copa do Brasil é antes de outubro. Mas se o Corinthians passa pelo Juventude e o Flamengo passa pelo Bahia, é Corinthians e Flamengo. Se for antes de outubro, o Corinthians paga os 500 mil reais para ter o Hugo. Então, até outubro, o Corinthians, se pegar o Flamengo, vai pagar os 500 mil reais, vai ter o Hugo. Então, não fiquem preocupados, não é porque o Corinthians não comprou que não vai comprar. O Hugo, dá para falar que é jogador do Corinthians. Dá para falar isso já, tá? Eu ouso falar, tá? Nessa diretoria é difícil a gente cravar alguma coisa, porque tudo pode acontecer, mas eu ouso falar que o Hugo é jogador do Corinthians, porque o Corinthians fez um contrato se protegendo firmemente, tá? Primeiro pela obrigação de compra e não opção. Se fosse opção, o Flamengo poderia falar, não, recebi oferta melhor, ó. Tem 800 mil aí de vocês, mas tem 8 milhões aí do Panathinaikos da Grécia. Aí o Corinthians teria que igualar. Mas como é obrigação, é preço fixo, 800 mil já era. Não vai aumentar. O Hugo só não será jogador do Corinthians se o Corinthians não quiser. Se o Corinthians chegar para o Flamengo em outubro e falar, não quero, não vou pagar os 800 mil, aí o Flamengo pode vender o Hugo para outro clube. Só se o Corinthians não quiser. Mas, obviamente, o Corinthians vai comprar o Hugo. Então, a notícia é essa. Dia 1º de setembro, o Hugo vai estar em campo, 500 mil reais a multa. E em outubro, o Corinthians vai pagar os 800 mil euros e vai contratar o Hugo. O Hugo Souza vai ser goleiro do Corinthians em definitivo. E tomara que faça um contrato aí de 5 anos com ele. Chupa, Carlos Miguel. Bom dia, Samuca. Sabe, bom dia, Samuca. Sabe quantos cartões o Hugo tem, Belo?
Os cartões amarelos? Quantos? Não, pergunta mesmo, não sei. Eu sei que ele tá pendurado no Brasileiro, então pelo menos 2. Bom, quer dizer então que se ele tomar um cartão contra o Fortaleza, ele não Se ele joga tomar com o um cartão Flamengo, é contra o isso? Fortaleza, ele não joga contra o Flamengo, isso. Ele tá pendurado. E aí, Samuca, tudo certo, Samuel? Primeiro agradecer ao Samuel Donovai, que ele não estava escalado para hoje, ele poderia estar nanando, mas ele viu que eu estou completamente sem voz e se ofereceu para ajudar aqui. Obrigado, viu? Agradeço aí. Bom dia para você, Samuca. Bom dia, Marco Belo. Bom dia, Silvinho. O Silvinho tá no Callwork. É o escritório da vaca. O Silvinho tá lá no Callwork com a internet meio estrumbilhada. Eu gostaria de começar minha pequena participação rapidamente aqui com um pequeno poema. Quem é Hugo Souza? Pro cego é a luz, para o faminto é o pão, para o sedento é a fonte de água, para o morto é a vida, para o enfermo é a cura, para o prisioneiro é a liberdade, para o solitário é o companheiro e para o viajante é o caminho. Hugo Souza, tu é brabo demais, velho. Tá maluco? Você foi bem. Você foi bem nessa, Samuca. É o que o torcedor corintiano tá sentindo hoje. A galera que manda o superchat aqui, não vou deixar de ler, tá bom? Eu sempre falo que o superchat é garantia de leitura. Alex Xavier, o segundo gol do Braga foi de churrasco. Movimentação dos zagueiros no escanteio foi ridículo. Foi mesmo. Foi mesmo. Gol de lateral. Não pode tomar gol de lateral. Foi ridículo o gol que o Corinthians tomou. O cara bateu lateral, o André Ramalho... zagueiro, né, Belo? Mas outra informação. Outra informação do Luizão, eu tenho outra informação. Mas bateu lateral, o André Ramalho cabeceou para trás, a bola sobrou pro jogador do Bragantino que chutou no gol. Foi ridículo o segundo gol. O Corinthians não pode tomar gol de lateral. É um gol. Até o Ramon, que está sendo bastante criticado, mas ele tem coisas que não é do técnico. Tem coisas que não é do técnico. Eu defendo o Ramon em alguns pontos, tá? Eu acho que ontem ele errou em alguns pontos, mas eu acho que ele melhorou o time do Corinthians em relação a quando ele chegou, muito. O Corinthians tem feito pelo menos tempos bons, precisa fazer jogos bons agora, mas o gol de lateral não foi culpa dele. Os jogadores se movimentaram mal dentro da área, tá? Porque eles estavam bem posicionados e na hora da cobrança de lateral deu para ver que os jogadores foram pro lado errado. Todos eles tomaram a decisão errada ao mesmo tempo. Os 3 zagueiros tomaram a decisão errada ao mesmo tempo. Esse foi o primeiro. Esse foi o primeiro, foi de lateral? Foi, que o André Ramalho cabeceia pro meio e o Sacha pega da entrada da área. Então esse foi o primeiro. Qual foi o segundo mesmo, então? O segundo escanteio que teve indecisão entre o Kaká verdade, e o Gustavo Henrique. Verdade, tem razão. O segundo foi do cabeça, né? Luan Cândido de cabeça. Mas o primeiro foi mais ridículo, eu acho. O segundo foi um gol de escanteio que o Kaká, se eu não me engano, estava com o Luan Cândido, perdeu de cabeça e o Luan fez o gol. No primeiro pau, né? Lembrei, verdade. Mas o primeiro foi ridículo, na minha opinião. Não pode tomar. Leonardo Gomes, o que faltou ontem foi elenco. Não tinha opção para mexer e o time cansou. Porém, com as 2 contratações mais DM, teremos 7 opções no banco. Eu concordo com o Leonardo e eu ia falar isso agora. Quando o Ramon começou a fazer as alterações por cansaço, o Corinthians piorou. Se você for ver o momento que o Corinthians piorou, não foi... às vezes acontece do time voltar pior do intervalo, né? Voltou do intervalo dormindo. Pô, dá um relógio pros caras, dá um alarme pros caras, os caras ainda estão no intervalo. Não voltou dormindo. Começou a piorar nas alterações. Quando o Fagner saiu, piorou. Quando o Giovani saiu, piorou. Quando o Charles saiu, piorou. Porque o banco do Corinthians não fez o que deveria fazer. O Mateuzinho não entrou bem, o Pedro Henrique não entrou bem. Então aí você não pode colocar a culpa do técnico. Não sei se Silvinho, Samuca, se vocês quiserem discorrer sobre isso. Provavelmente essa formação não foi nem treinada, né? Tem essa também, falta conjunto, né? Os caras não teve tempo para treinar essa variação. E tem a questão física também, né? Muitos torcedores, inclusive aqui no nosso chat, aqui, o pessoal está dizendo com relação à parte física, né? E chegando nessas fases decisivas,
que o emocional também domina, né, Bela? Que pode atrapalhar no sentido do Campeonato Brasileiro. Só vou dar minha última participação. Você vê, o cara que deu o soco ontem é o cara que perdeu o pênalti, né? Então foi bom que ele não foi expulso. Ia ser outro cara bater, vai saber que o outro cara bate melhor, né? Valeu? Valeu, Silvinho. O Silvinho vai para uma reunião, vai ter que nos deixar, mas em coração estará aqui e vai continuar me metendo pau no Twitter, não tem problema nenhum, fica à vontade. Valeu, Silvio no coworking da Neoquímica Arena. Não vou te bloquear mais, por enquanto. Ontem eu fiquei com vontade. Valeu, Silvinho, abraço. Valeu, Silvinho. Grande Silvio Romualdo. Samuca continua aqui enquanto eu tiver voz. Quer falar sobre o elenco, Samuca? Então, eu vi muita gente pegando forte no pé do Ramon Dias, Belo, ontem, na noite de ontem, ainda hoje, falando que foram alterações equivocadas, mas o primeiro momento que ele mexeu na equipe foi a entrada de PH e Mateuzinho aliás, a sair... Volta tudo. Saíram Fagner e Giovani aos 22 do segundo e entraram Pedro Henrique e Mateuzinho. Fagner, que claramente está amarrado fisicamente, ele teve menos obrigações defensivas. Se você for ver, cara, quando o Corinthians era atacado, o Fagner demorava para recompor, o André Ramalho fechava como lateral direito. Só quando o Fagner voltava que aí o André Ramalho dava uns passinhos para dentro da área e a gente fechava a linha de 5. Entrou os dois caras ali meio frios e tal. Eu não boto na culpa do Ramon, cara. Eu não consigo botar na culpa do Ramon. Pra mim foi a postura da jogadorzada no segundo tempo. Eu acho que eles olharam, 2-1 no jogo fora, 1-0 no primeiro tempo, é gastar o tempo que a gente tá classificado. E foram mantendo o jogo em banho-maria, foram enrolando, gastando a bola. 26 minutos, primeiro gol do Bragantino. 4 minutos depois, segundo gol. Aí a jogadorzada acordou pra vida. Fomos para os pênaltis, voltou a atacar, voltou a tentar desafogar, né? Quase fizemos um golzinho no final ali, mas eu coloco mais na postura dos jogadores do que ou as alterações ou a demora para alterar. Eu vi muita gente falando, por que não entrou com Wesley no segundo tempo para ter um contra-ataque rápido? Gente, tava fazendo um dos melhores primeiros tempos do Corinthians nos últimos meses. Vai mexer na equipe Coronado que tá conseguindo. Super bem até ele sair. Exatamente, o Coronado vinha fazendo um ótimo primeiro tempo. Segundo tempo acabou o gás, acabou o tanque de gasolina. Eu não coloco na conta do Ramon não, cara. Pra mim foi postura da jogadorzada e perna. Faltou perna. E muita gente criticou o Fagner, inclusive eu vou tirar aqui o Leonardo, obrigado pelo superchat, Leonardo, e colocar aqui o Juan, que também tá falando do Fagner, mas eu vou meio na contramão, eu acho que o Fagner mesmo, eu concordo com você que ele não tá 100% fisicamente, óbvio, isso é óbvio, né, eu seria idiota de falar que não, mas mesmo não 100% fisicamente, eu acho que ele vai bem, eu acho que ele ajudou bastante o time ontem, obrigado Gilberto Bolson pelo superchat, obrigado. Eu acho que mesmo sem estar 100% fisicamente, ele vai melhor que o Mateuzinho. Tanto que quando ele saiu, entrou o Mateuzinho, o time piorou. Teve uma jogada lá que ele fez com o Rodrigo Garro no primeiro tempo, não sei se você se lembra dessa jogada. O Garro tocou para... Não, ele tocou pro Garro, que tocou para ele, que tocou pro Garro, aí o Coronado pegou e chutou para fora. Porra, foi pura jogada de habilidade, velho. Foi linda a jogada. Foi sensacional. Quem quiser rever essa jogada, tudo de primeira. E é só um cara muito bom que faz isso, um lateral muito bom. O Mateuzinho ia pisar na bola nessa jogada, né? Ou ia tropeçar, sei lá. Foi toque de primeira, Fagner Garro, daí o Coronado pegou e chutou e quase saiu um golaço do Corinthians. Então acho que só o Fagner consegue fazer jogadas como essa. Se ele tivesse 100%, se fosse o Fagner de 5, 6 anos atrás, porra, maravilha. Mas não é, o tempo passa, o cara fica velho, o que vai fazer? Mas o Corinthians não tem um lateral melhor que ele, na minha modesta opinião.